Pessoal, eu vou passar aqui um vídeo muito sério que um governador do PT trouxe sobre quem votou em Bolsonaro. Olha só o que ele fez e aí fica comigo que a gente vai levantar alguns pontos muito sérios nesse boletim de hoje. Olha só. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo pra vala. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de família, eu não vou nunca tratar qualquer opositor com um tratamento deste. Foi descontextualizada. Se o termo vala e o termo trator foi pejorativo, foi muito forte, eu peço desculpa, o termo não foi a intenção. Eu não tenho problema algum de poder registrar quando excessos na palavra, movido por indignação e de indignação. Se o termo vala, ele foi pejorativo, o governador tem toda, digamos assim, humildade para dizer, desculpem pelo termo, mas não houve intenção nenhuma de desejar a morte de ninguém, nem de querer matar ninguém. Isso está longe da minha atitude, da minha e do meu grupo. Pois bem, né, gente? Muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou a Ana Paula, é um prazer ter você aqui conosco. E olha, hoje temos aqui várias informações importantes. Eu quero que você já comente, deixa aqui embaixo, o que você achou da declaração do governador da Bahia dizendo que os eleitores de Bolsonaro devem ser enviados para a vala. Deixa aqui o seu comentário, pois a opinião de vocês é de extrema importância. O governo do amor que prometeu trazer a paz para o Brasil mostrou aí só sua verdadeira face mais uma vez, e esse episódio não é isolado. Eu vou trazer alguns fatos aqui. Mas além disso, também nesse boletim, mostrarei novos desdobramentos sobre o caso do representante do Trump que veio aqui ao Brasil. Ele se encontrou com o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro trouxe sobre o assunto da reunião e gerou maior repercussão, principalmente para a esquerda, e eu vou trazer para vocês aqui agora, entre outras informações. Então já se preparem, fiquem aqui comigo, vamos começar com esse caso do governador aqui da Bahia, né? Vamos falar a respeito dessa grave situação. Vamos falar aqui o que aconteceu. Então vocês viram o vídeo, eu trouxe o vídeo, vá para a vala, né? Durante a campanha eleitoral de 2022, a esquerda brasileira, que é liderada aí pelo Lula e o Partido dos Trabalhadores, vendeu ao país e ao mundo uma narrativa sedutora. O amor venceu. Vocês se lembram, né? Era o fim do ódio bolsonarista, era o fim da polarização, era o fim da agressividade. Mas pouco mais de um ano após as eleições, a gente viu que essa máscara de discurso pacificador caiu totalmente. Na verdade, no primeiro ano, né? Já de forma grotesca. E aí agora vem esse governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues do PT, que protagonizou um dos episódios mais revoltantes e violentos, na minha opinião, no cenário político, né? Onde ele, nesse vídeo amplamente divulgado, vocês viram aí que eu deixei já no início, ele diz com todas as letras, quem votou no Bolsonaro vá pra vala, né? Então, um governador de estado, filiado ao mesmo partido do presidente da República, desejando metaforicamente, ou nem tanto, a morte da metade da população brasileira. Estamos falando de mais de 58 milhões de pessoas aqui nesse caso, específico sobre o Bolsonaro. Então a pergunta que fica é, esse é o tal do amor que venceu? O que vocês acham? Vocês viram que a incoerência da esquerda, esse discurso de paz, o discurso é de paz, né? A incoerência, quando a gente olha. Mas a prática é de ódio. Então, a fala dele não é um caso isolado. A gente já viu a Gleice Hoffmann, o Jean Willis, quando cuspiu no rosto do Bolsonaro, falou que cuspir no rosto do Bolsonaro era heróico, né? É o herói da resistência. A gente já viu artistas de esquerda como Chico Buarque, Caetano Veloso, outros chamam que quem vota diferente é ignorante, é gado, é burro. Então, tudo com o manto da liberdade de expressão. São os primeiros a querer silenciar a oposição, mas quando é para eles é liberdade de expressão. E aí a gente vê, né? E se fosse Bolsonaro? Na minha opinião, imagina esse cenário do Bolsonaro falando que petistas deveriam ir para a vala. Gente, assim, na minha opinião, eu acho que o Alexandre de Moraes já abriria um inquérito de incitação e violência, à violência e ao ódio político, que inclusive já circula, né, no Congresso,
uma ação disso, de incitação à violência, ao ódio político. Eu acho que a mídia tradicional também estamparia manchetes de ameaça à democracia. ONGs, ativistas e celebridades estariam fazendo vídeos chorando no Instagram. Eu acho que a Procuradoria-Geral da República pediria apuração. Parte da sociedade já estaria clamando por prisão preventiva. Mas, como é um petista, é um aliado, tudo se resolve com o velho bordão, né? Foi só força da expressão, foi ali o calor do momento, quem me conhece sabe, né? Então, parece, quando eu vejo esses episódios, que o Brasil está censurado, mas só para um lado, né? Hoje o brasileiro conservador, cristão, liberal, de direita tem medo de falar, porque qualquer opinião fora do padrão progressista é definido como antidemocrático, discurso de ódio, notícias falsas, crime. Enquanto isso, a esquerda pode ofender, zombar da fé alheia, desejar a morte de adversários, posar de defensora de democracia. Então, esse duplo padrão aí que a gente vê é doentio, é perigoso, e não há democracia quando a justiça serve um lado e persegue o outro. Não há liberdade quando só um lado pode falar, né? Então, não é só sobre democracia, gente, é sobre controle. A gente vê aí que a esquerda não quer pluralidade, ela quer hegemonia. E quando não consegue calar com argumentos, quer aí calar com a força das instituições que aparelhou. Então é hora de expor essa hipocrisia mesmo, né? E eu queria saber de vocês o que vocês acham, né? Se o amor venceu, por que tantos querem enterrar quem pensa diferente, não é mesmo? E o Ciro, eu acho que ele estava certo quando ele disse que Lula está isolado, que a esquerda está isolada. O Ciro declarou, eu trouxe essa semana um vídeo dele falando que o Lula estava politicamente isolado. E hoje a gente vê que a cada semana aparece uma nova racha na base governista. A gente viu aqui que o PDT, teve um ex-ministro, inclusive, do PDT, né, que ele alertava há tempos. O lulismo é um projeto de poder falido que governa olhando pelo retrovisor e afunda sozinho. Mesmo com uma máquina pública inchada, mesmo com o Congresso comprado à base de emendas, mesmo com o STF cada vez mais político, o governo consegue afundar sozinho, como pode, né? Então, a gente vê aqui mais uma bomba política que veio do PDT, né? O PDT, partido da base de apoio do governo, segundo uma reportagem aqui da revista Veja, o PDT já avisou o Planalto que sofre pressão interna para apoiar a PEC da anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. É um claro sinal aí de ruptura moral com a narrativa oficial da esquerda, que tenta sustentar que todos os envolvidos são terroristas, que ameaçaram a democracia. Mas depois do escândalo do INSS, gente, rachou mais ainda dentro do Congresso os que estavam apoiando, ainda os que restavam apoiando o governo, quer tudo pular do barco. Porque se esse barco afundar, eles afundam tudo junto, né? E aí a Gleice Hoffmann, para conter o estrago, ela é a figura mais radicalizada do PT, na minha opinião. Ela já enviou jornais afirmando que o PDT é fundamental para a base do governo. E a ironia é gritante, porque se o PDT fosse mesmo tão fundamental, né? Por que eles não deram mais ministério? Por que eles estão resistindo às emendas do PDT? Que o PDT está chateado com isso. Está aqui na matéria da revista Veja. Então a esquerda desmorona. E vários fatos já comprovam a perda de espaço, né? O PSB já fez críticas diretas à articulação do Lula, vem se aproximando do PSD e do União Brasil em pautas conservadoras. O PDT, que em 2022 apoiou Lula no segundo turno, também sofre racha interna por causa dessa condução ideológica de governo e comportamento autoritário como Alexandre de Moraes. O MDB também rejeitou apoio ao governo em pautas como o fim das saidinhas, voltou contra Lula e ao lado da oposição. A União Brasil, a gente já vê também que se aliou ao PP, e o PP ali do Ciro já afirmou que não vai apoiar o Lula em 2026, então eles já se articulam para essas eleições com nomes inclusive de direita, como Tarcísio de Freitas, demonstrando aí que a esquerda está ficando sem aliança viáveis. O PSD, com Kassab nos bastidores, já negocia também com a oposição, então não há garantias que estará com Lula no próximo ciclo eleitoral, não. Então, até mesmo figuras de mídia tradicional que foram linha de frente na campanha do amor vencido, parece que estão percebendo o autoritarismo da esquerda ou a grana está ficando curta e já estão começando a expor essas rachaduras do governo em matérias de primeira página. Então a esquerda, na minha opinião, gente, com base, se fosse hoje as eleições, ela não teria chances reais de vencer, porque, na minha opinião, com base em tudo que eu acompanho, eu não vejo ela tendo base
não tem narrativa, não tem o povo. Então os brasileiros já estão vendo o aumento de custo de vida, perseguição de adversários políticos, uso indevido do STF como escudo ideológico, a ineficiência de um governo que só governa para seus militantes, né, para dentro da sua bolha, não para o Brasil real. Então a gente percebe aí que vários líderes que deram sustentação ao lulismo estão se afastando. Foi a Tabata Amaral, que rompeu já com a base, já declarou posições mais liberais e independentes. A Simone Tebet foi esquecida pelo governo e já viu aí que ela perdeu 4 secretários, dos 5, 4 já saíram, pediram demissão porque não estão se dando bem com o governo, né? Então a gente vê aí o Ciro Gomes já falou que não vai apoiar. Então o barco está afundando e cada um já corre para um lado para tentar se salvar, né? É uma verdade nua e crua. Então a gente vê aí que os aliados começaram a pular do barco agora, antes que o mar de mentiras afogue para todo mundo, afogue todo mundo. Então, vamos ver aí até onde isso vai, né? E aqui, outra situação, saiu aqui no jornal sobre o Flávio Bolsonaro, que falou sobre a visita americana, né? E o Flávio Bolsonaro se encontrou ontem com uma figura americana, né, representante lá do Trump. Ele afirmou para a imprensa que o tema das avaliações contra Alexandre de Moraes não foi tratado, nem sobre nenhuma outra figura, não foi o assunto da reunião, e a esquerda logo correu, né, para dizer, aí ó, tá vendo, né, dando risada da cara de quem achou que ele iria tratar de sanções sobre o Alexandre de Moraes. E essa visita do representante do Trump ao Brasil, gente, ela por si só já é um forte sinal de que há atenção internacional voltada para os rumores autoritários do nosso país, né? Negar que o tema foi tratado abertamente não significa que ele esteja fora de pauta. A diplomacia real, ela acontece muitas vezes longe das câmeras, porque tem que ter cautela, tem que ter inteligência, né? Especialmente quando o assunto envolve conflito institucional, sobre os direitos, sobre perseguição política, ameaça à liberdade de expressão. Então, a esquerda tenta comemorar a fala do Flávio Bolsonaro, que é um dos filhos do ex-presidente, como se fosse uma derrota para a oposição. Mas o que eu vejo é que, na prática, ele disse que não foi o momento para tratar o tema, né? Eles estão falando de outras coisas. Então ele falou, olha, não tratamos sobre nada disso, tratamos sobre os assuntos, né? Então, assim, não foi descartado também o tema, nunca vamos tratar sobre isso, né? Também não é dessa forma. Em outras palavras, nada impede que avaliações sobre o Moraes ou críticas à conduta do STF entrem em pauta em algum momento, à medida que mais abusos e arbitrariedades sejam expostas ao mundo. Então, vale lembrar aí que só a presença de alguém dos Estados Unidos aqui no Brasil já basta para deixar o governo Lula desconfortável e pressionado. Vale lembrar também que grandes operações diplomáticas nunca são anunciadas em coletivas improvisadas. Não é do interesse nem dos Estados Unidos e nem da direita brasileira criar conflito institucional direto com a STF via imprensa. Então a esquerda, ela força uma comemoração que não existe, né? É muito irônico a gente ver alguns setores de esquerda tentando fazer essa narrativa a seu favor, como se o representante do Trump tivesse vindo ao Brasil para estreitar laços com Lula. Isso é uma desinformação descarada, porque o Trump e Lula, eles são antagonistas ideológicos diretos e Trump não esconde sua simpatia pela direita brasileira, já declarou apoio explícito a Bolsonaro e sua política de base nos Estados Unidos é justamente contra governos de viés socialista, comunista e contra abusos, né, à liberdade de expressão, algo que está alinhado diretamente com o que está acontecendo hoje no Brasil e que ele já criticou, né? Então, o representante americano pode até não ter mencionado sobre Moraes ou vindo com esse viés específico, mas o simbolismo da visita por si só fala muito mais alto do que qualquer nota oficial. E a direita está jogando com estratégia, né? E tem o mundo aí observando. Enquanto a esquerda vibra com manchetes, a direita se fortalece nos bastidores. O apoio internacional está crescendo, os abusos estão sendo notados fora do Brasil. A retórica de que tudo é golpe já não convence mais ninguém. Então essa visita mostra que o Brasil está sendo monitorado e que figuras como Alexandre de Moraes já são conhecidas lá fora pelos seus excessos e eu acredito que muita coisa vai rolar ainda em relação a isso. E aí, olha só, uma outra informação, né? A gente vê aqui que o Trump oferecendo $1.000 para imigrantes deixarem os Estados Unidos.
uma estratégia, porque a esquerda chamou de desumano, mas parece que é uma solução diplomática. Ela oferece dignidade aí, alternativa para quem não tem permissão legal para ficar no país. Então ninguém vai ser forçado, né? Assim, não precisa esperar ser forçado. Quem quiser ficar ilegalmente assume os riscos. Agora, quem quiser sair ainda poderá contar com o apoio financeiro que pode ajudar no recomeço no seu país de origem. Então, é um incentivo pacífico e voluntário para que pessoas que não seguem a lei de imigração deixem o país sem deportação forçada, sem separação de família e sem constrangimento. Também é menos custo e mais segurança para os Estados Unidos, né? Porque o custo para, segundo a mídia aqui, para manter um imigrante legal nos Estados Unidos, incluindo moradia temporária, alimentação, atendimento médico, processos legais, prisões federais, pode chegar a mais de $30 mil por ano, por pessoa. Então, oferecer $1.000 para a saída voluntária, na prática, um investimento estratégico que reduz gastos, desafoga o sistema de imigração e aumenta a eficiência de controle de fronteiras. Tem também aqui a questão da estratégia eleitoral e um discurso coerente com seus valores, né? Diferente da esquerda, que é sempre incoerente. Aqui, o Trump não está apenas oferecendo dinheiro, ele está reforçando o compromisso com a soberania nacional, algo que é ponto central para os conservadores dos Estados Unidos, e estrategicamente essa proposta também quebra a narrativa de crueldade, né, imposta pela imprensa progressista, porque ele mostra que é possível proteger as fronteiras e ao mesmo tempo respeitar as pessoas. Então, é uma abordagem aí de líder pragmático que resolve problemas sem se curvar à pressão ideológica do politicamente correto. E o Brasil pode aprender com isso, né? Se algo que os conservadores brasileiros também deveriam observar com atenção é como o Trump transforma princípios em ação prática, e o que der certo e o que dá errado serve como exemplo para poder trazer aqui para o Brasil também, né? Então a gente vai acompanhar isso aí de perto. E uma outra situação para encerrar o boletim, o episódio envolvendo o jovem pastor Mirim, removido à força durante o congresso dos Gideões Missionários em Camboriú, expõe aqui uma realidade preocupante, né? Uma intolerância crescente contra manifestações religiosas, especialmente aquelas associadas à direita conservadora. E o episódio mostra aí, em justificativa oficial, né, que a retirada visava proteger o menor e garantir o seu direito também à educação e segurança. E isso, no mínimo, é questionável, né, gente? Porque o jovem, ele conhecido por sua eloquência e fervor, já é uma figura respeitada em sua comunidade. Então, o argumento de que sua participação em eventos religiosos comprometeria sua educação ou segurança, às vezes parece uma tentativa de silenciar vozes que não se alinham à narrativa dominante. Então, não é um caso isolado, chamou bastante atenção. O jornal Terra trouxe essa matéria, o pastor Mirim denuncia agressão em congresso religioso, me tiraram à força. Então, após a confusão, né, que passou aqui, ele se pronunciou e denunciou. Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando disso tudo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Vamos ficar atentos a todo esse movimento, né? Após a confusão aqui nesse evento religioso, o pastor Mirim é o Miguel Oliveira. Ele denunciou aí a agressão, por agressão, ter tirado ele à força. O que vocês acham, hein? Então, o Miguel Oliveira, ele é conhecido como Pastor Mirim, ele tem 15 anos. Ele voltou a ser centro de uma nova polêmica nas redes sociais. No sábado, dia 3, o adolescente afirmou ter sido agredido por seguranças após ser expulso do Congresso dos Gideões 2025 em Camboriú, Santa Catarina. O episódio foi registrado em vídeo, rapidamente viralizou. Nas imagens, Miguel aparece visivelmente alterado, relatando que foi retirado à força do local enquanto atendia seguidores. E segundo ele, a situação saiu do controle quando seguranças passaram a empurrar fiéis e o arrastaram para fora do ginásio. Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, me tiraram a todo custo, desabafou o jovem. Não estão querendo me deixar mais entrar. Começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo. Eu estou dizendo para vocês que eu não quero problema com ninguém. Quero tratar bem as pessoas como sempre tratei, mas fui agredido por seguranças aqui de dentro. Então a gente percebe aí uma preocupação grande, né, gente? Permitir que jovens como o pastor Mirim sejam silenciados é abrir, na minha opinião, um precedente perigoso para a supressão de outras vozes dissidentes. É fundamental aí que a sociedade brasileira reconheça, repudie todas as formas de intolerância religiosa, independente da religião, independente da orientação política das vítimas. A liberdade de expressão, de culto, são fundamentais para uma democracia saudável, e permitir que jovens como o pastor sejam silenciados é abrir precedente perigoso para a supressão de outras vozes dissidentes. O que vocês acham, hein?
Nesses tempos de polarização é crucial que defendamos princípios e não apenas posições políticas. Então a verdadeira democracia se fortalece quando todos têm o direito de expressar sua opinião e opiniões sem medo de represálias. Então é isso, um beijo, se cuidem, até logo.